Se o seu time de vendas não está convertendo o tanto que você realmente gostaria, não é porque eles não querem ou estão com má vontade, mas sim porque eles estão seguindo os princípios errados em cada call de vendas. Principalmente se você está em 2025 e utilizando metodologias arcaicas como Spin Selling. Eu vou te mostrar agora os 9 princípios que estão por trás de todas as nossas chamadas de vendas que me permitisse que em 2 anos e 7 meses eu vendesse mais de 10 milhões de reais em ofertas high tickets aqui no Brasil. Então eu vou mostrar para vocês agora a exata estrutura que o nosso time de vendas utilize em todas as calls. Se você tiver alguma dúvida, é só você conferir aqui nos últimos vídeos que eu soltei as minhas próprias calls de vendas, eu vendendo e aplicando cada princípio desse aqui na prática. Então eu montei uma estrutura aqui para eu poder me guiar e conseguir passar por trás de cada princípio e cada subfase que tem dentro dele para que você consiga executá-lo na prática. Então se você é mentor high ticket, closer high ticket ou até mesmo supervisor, gerente de vendas, coloca o seu time na sala que aqui agora a gente vai entrar no detalhe de um conteúdo muito denso que dificilmente você vai achar aqui no Brasil. Provavelmente só lá na gringa, que é de onde a gente bebeu da fonte. Então vamos lá? Papel e caneta na mão, que eu vou iniciar aqui neste momento. A primeira etapa que você precisa passar é a etapa de estrela norte. Nessa etapa aqui você precisa entender o porquê que o prospect está na call, uma dor ou um desejo dele, e você precisa abaixar a resistência de vendas do prospect e colocar o foco nele o mais rápido possível. Se você não conseguir cumprir isso aqui dentro desse primeiro princípio, a sua chamada de venda está errada. E você vai receber muitas objeções no final, o que vai te impedir com que você feche esse prospect. Então, essa aqui é a primeira etapa do framework. A segunda etapa que a gente vai entrar agora é a etapa de estado atual. A etapa de estado atual, você precisa implantar dúvida no veículo que o prospect tem agora. Então, por exemplo, digamos que você estiver vendendo escala, você tem que implantar dúvida na forma que ele está escalando. Se você está vendendo renda extra, ou seja, uma BISOP, né, uma Business Opportunity, ou oportunidade de criar algum tipo de movimento online, você precisa implantar dúvida no veículo atual que ele segue para poder chegar nos objetivos que ele quer. Se você não implantar dúvida no prospect, você não consegue entrar na etapa de discovery ou problema, que é o que a gente vai falar aqui agora, que é o nosso terceiro estágio. Então, isso aqui é a etapa de estado atual. Muitos profissionais de vendas, times, gerentes, eles esquecem essa etapa aqui. Só que essa etapa é uma das mais importantes de todas. Se a pessoa tem convicção que aquilo que ela está fazendo agora vai levar ela até lá, como é que você vai deslegitimizar o veículo dela? Não tem como. Então você precisa aprender a implantar dúvida nos seus prospects. E o terceiro estágio que a gente vai entrar agora é o estágio de problema ou discovery, dependendo da metodologia que você estiver utilizando. Eu vou quebrar aqui porque tem vários pontos extremamente importantes que o seu time precisa passar. O primeiro é, você precisa fazer o prospect admitir o problema. Se o prospect não admitir o problema, você não consegue vender para ele. Note que eu falei ele admitir, não você falar. Por quê? Existe um mandamento em vendas que é o seguinte: tudo que sai da sua boca como profissional de vendas é lixo. E tudo que o prospect fala é ouro. Ou seja, você tem que fazer ele falar e não você falar. Então, faça o prospect admitir o problema. O segundo pilar é, faça o prospect tangibilizar há quanto tempo ele está naquele problema. O terceiro é, crie o gap financeiro. Você precisa fazer o prospect fazer a conta de quanto que ele está deixando na mesa todos os meses por causa daquele problema ali. Seja em meses ou seja talvez até em anos que ele está no mesmo local. Além disso, você precisa fazer o prospect admitir a causa raiz do problema. A causa raiz dele estar naquele mesmo local que ele está durante tanto tempo. E o último, o impacto financeiro, ou na empresa, ou na vida pessoal, que aquele problema tem gerado para ele. Se você não cobrir isso aqui, você vai receber muita objeção. E na etapa de problema ou discovery, é onde a maioria das suas vendas serão feitas. Não é na projeção futura, não é na consequência, é em problema. Quanto mais alto o gap financeiro falar, mais fácil o prospect vai te pagar. E quanto menos esse gap financeiro ficar evidente, mais difícil será vender para esse prospect. Então cobrimos aqui a etapa de problema ou discovery. Agora entrando na etapa número 4, a gente precisa entender o que eles chamam de experiência passada. Quais foram as tentativas frustradas que o prospect fez para chegar nos resultados que ele queria? Se isso aqui não ficar claro, você vai receber muita objeção no final, porque ele vai comparar a sua oferta com as coisas que ele já fez. E se você não entender o que ele já fez, você também não consegue prevenir a objeção. É por isso que esse estágio aqui, ele é de suma importância. Senão você vai receber também muita objeção. E as objeções que vêm daqui, elas são bem chatas, bem complexas de contornar. Então aqui é onde a maioria das pessoas erram e não entendem a fundo e por isso recebem muitas objeções. Eu vou gravar um vídeo somente falando sobre a parte de problema e falando também sobre a parte de experiência passada, porque isso aqui é um conteúdo bem denso e eu não vou conseguir passar tudo isso em um vídeo só. E o próximo estágio que a gente vai entrar agora é o número 5, que é o estágio de projeção futura. Se o prospect não entende como que seria a realidade dele uma vez que aquele problema for resolvido,
ele não dá o próximo passo. Tirando a etapa de problema, em nível de importância, essa daqui é uma das mais importantes. Porque aqui é onde você cria o gap, de onde que ele tá agora pra onde que ele tá querendo ir. Se você ver a penúltima call que eu postei minha vendendo pro médico, você vê que eu estico esse gap muito, né? Que ele sairia talvez de um médico que só ganharia 6 mil por mês ali pra um médico que ganha 20, 30 e consegue viajar com a namorada e sair da casa dos pais. Se você não conseguir pintar um cenário desse aqui muito forte, o prospect não dá o passo. Naquela call vocês vêm eu cobrindo isso muito bem. E dentro desse princípio aqui, ele tem subprincípios aqui dentro que eu vou passar agora. O primeiro é, você precisa tangibilizar o sonho do cara em dinheiro. Digamos que ele fale comigo assim, olha, eu quero comprar um carro pra mim, eu quero morar em tal local, eu quero viajar pra tal lugar, assim, assim, assim. Ok, maravilha. Então isso é o que você quer construir? Sim, ok. Quanto que você precisa fazer no bolso para garantir com que você consiga viver os sonhos que você quer? Você precisa pegar esse número aqui. Se você não pegar esse número, o seu argumento fica fraco para a próxima etapa, entendeu? Dentro de projeção futura. Então você precisa tangibilizar em dinheiro o que ele precisa de grana para poder ver as coisas que ele quer. E não só isso também. Após isso, você precisa pegar o que eles chamam de critério ideal. O que tem que ter numa solução, numa possível ajuda para garantir com que ele chegue naquele objetivo financeiro dele. O que ele acredita que precisa ter ali dentro. Uma vez que você pegou essas duas etapas aqui, você pode seguir, que é a parte de objetivos tangíveis, que é onde você estica cada vez mais o gap dos sonhos que essa pessoa quer. Então ela quer o carro. Qual carro ela quer? Por que ela quer esse carro? Onde que ela quer morar? Por que ela quer morar ali? Qual tipo de casa? É apartamento? É uma casa de beirada de praia? Como que ela quer para ela que aquilo seja o cenário ideal? Se isso aqui não ficar claro, essa etapa você perde muita potência. Então aqui você precisa saber fazer as perguntas certas para extrair as respostas corretas, para poder prevenir as objeções das maneiras corretas. Esse aqui é a etapa de projeção futura, né? O princípio de projeção futura. Isso também daria um vídeo somente sobre esse pilar aqui, porque ele é bem extenso. Porque eu passei um pouco de forma mais rápida. Eu falei muito que a minha garganta até secou agora. O estágio número 6 é o estágio de consequência. Um dos pilares mais importantes de toda call de venda, assim como o problema também, que é você fazer o prospect admitir o custo da inação, o custo de não fazer nada, o custo de ficar no mesmo lugar, entendeu? Se você não conseguir fazer o prospect e admitir isso aqui, você também vai receber muita objeção. Esse também, de longe, é um dos pilares mais importantes dentro de uma call de venda, e é onde a maioria das objeções são prevenidas. E aqui também acontece grande parte dos reframes de identidade. Mas resumindo, o estágio de experiência passada também é um estágio onde você precisa fazer o prospect verbalizar, admitir o custo de permanecer no mesmo local. O estágio número 7 é o estágio da fórmula de transição ou pitch personalizado. Aqui você tem que passar a sua oferta de forma rápida e eficiente, focando no problema, entregável e benefício. Problema, entregável, benefício. É a forma mais rápida de você passar um pitch de vendas, só que de uma forma que gera muito valor. Então eu passei aqui pelo princípio, depois eu vou gravar um vídeo mostrando essa parte aqui no detalhe. Se tiver dúvida também de ver executando na prática, você pode assistir as calls anteriores que elas mostram o passo a passo disso aqui, tá? O último, o estágio de fechamento ou compromisso. Aqui você também precisa fazer o prospect admitir o compromisso com a mudança. Se o prospect não admitir o compromisso com a mudança, ele vai te dar muita objeção. E você objeções chulas, como por exemplo, eu preciso pensar, só que você vai lá, contorna, eu preciso pensar e não pega a objeção real. É por quê? Porque ele também não admitiu o compromisso. Então aqui, no estágio de compromisso, no princípio de compromisso, você precisa fazer o prospect admitir o compromisso com a mudança. Que ele está definitivamente comprometido a mudar para chegar nos resultados que ele quer. Se você não conseguir fazer isso aqui, você vai receber muita objeção no final. Ou então você vai ficar com aquelas perguntas meio toscas, né? Por exemplo, cara, vamos fechar agora? É no débito ou no crédito? Eu posso considerar um cliente? Isso não é pergunta de um profissional de vendas, entendeu? Se você fazer isso em uma das nossas operações que eu trabalho e que eu gerencio, você está fora do nosso time. Essas são perguntas de closers perdedores. O estágio de fechamento, você precisa fazer o lead admitir que ele quer mudar, que ele precisa mudar. O estágio número 9 é a objeção, né? E o que está por trás das objeções? Você precisa amortecer, desarmar e clarear e contornar a objeção. Esses são os princípios da forma mais básica de contorno de objeção. Claro que quando você entra num detalhe mais a fundo, isso aqui fica mais e mais complexo. Objeção é um tema bem complexo. Inclusive eu tenho que gravar um guia inteiro de objeção. Acredito que vai ser o melhor treinamento de objeção que eu já dei na minha vida. Eu tô preparando, essa semana vai sair. Mas objeção é um tema bem complexo e aqui eu só passei para vocês verem somente os princípios. Então se você ficou até aqui e curtiu esse conteúdo, o próximo vídeo que eu vou lançar agora é o de objeção, que eu vou trazer no detalhe para vocês, o guia definitivo para isso. Se inscrevam no canal, ok? Compartilhe esse vídeo aqui com o seu head comercial, com algum empresário, infoprodutor que você conhece, ou se você é mentor, pô, deixa aqui embaixo nos comentários que você assistiu até o final e que colheu muito valor. Me segue lá também nas minhas redes sociais, Gabriel Jaime Sales, que eu tô postando conteúdo todos os dias. E se você quiser com que eu, o Luca Viana, a gente gerencie o seu time para levar vocês para um próximo nível, quando o assunto chama-se vendas high tickets, eu tenho convicção que a gente consegue te ajudar. Um grande abraço e a gente fala. Até a próxima. Tchau.